Bem-vindos 2026. 2026, novo ano, novo livro. Então, vamos começar um novo livro de Alexander Pushkin. A Dama de Espadas. É uma edição, esta aqui é a edição de 2019, mas esse livro foi escrito No século XIX. no século XIX. Exatamente. Sim, Alexander Pushkin viveu de 1799 a 1837. Né? Ou seja, está mortinho da Silva. Mas o texto está vivo. Bem vivo. Então, esse texto diz respeito aos nossos interesses em adições, no caso, adição comportamental, e a lógica geral é de uma pessoa fascinada por algum truque mágico, milionário, que potencialmente possa ser exitoso, né? E nós vamos ver ao longo do livro aí essa situação curiosa, né? Uma pessoa curiosa, com curiosidade sobre o mecanismo do jogo e como conseguir resultado. A curiosidade que todo jogador, eu acho que tem. Então, a Sim. Dama de Espadas. Vamos adiante, cara? Vamos lá. Inaugurando, Então, hoje, o primeiro dia da leitura, começaremos no capítulo 1, primeiro dia, né? A Dama de Espadas significa má intenção oculta. Então, uma ressalva aqui do autor, né? Então, ele descreve como um novíssimo livro de adivinhação. No capítulo 1, então. Nos dias chuvosos, reuniam-se bastante, apostavam, Deus os perdoe. De 50 a 100 ganhavam e marcavam com giz. Assim, nos dias chuvosos, tratavam de negócios. Certa vez, estavam jogando cartas na casa de Narumov, um cavaleiro da guarda. A longa noite de inverno passou imperceptivelmente. Sentaram-se para cear às 5 da manhã. Os que obtiveram a vitória comiam com grande apetite. Os demais sentavam-se, distraídos, diante de seus pratos vazios. Até que serviram champanhe. Então a conversa se animou e todos participaram dela. Tu vê, já vamos começar com uma observação. Já no século XIX, né, os jogos envolviam comida e bebida. Então ali os entristecidos com a perda tomaram champanhe e se animaram. Simples assim. Simples. Por isso, né, gente, que a gente pensa nos cassinos e coisa, quem já entrou e viu, sempre tem muita comida e muita bebida, né? De fácil acesso, baixo custo. E outras promessas, como, por exemplo, sexo. O que você fez, Surim? Perguntou o anfitrião. Perdi, como de hábito. Tenho de admitir que estou infeliz. Só jogo e mirandol. Mirandol é fazer uma aposta pequena em 2 cartas e dobrar ao vencer. Então, perdi, como de hábito, tenho que admitir, estou infeliz. Só jogo em mirandol. Nunca me exalto, nada me tira do sério, mas mesmo assim sempre perco. E não se deixou seduzir nenhuma vez? Nenhuma aposta em roté? Apostar sempre na mesma carta. Roté. Sua firmeza me espanta. E o Hermann, hein? Disse um dos convidados, apontando para um jovem engenheiro. Jamais pegou uma carta na mão. Jamais fez uma parole. Uma aposta dobrada. Mas mesmo assim, fica até às 5 sentado conosco, assistindo ao jogo. O jogo me ocupa intensamente, disse Hermann, mas não estou em condições de sacrificar o indispensável na esperança de obter o supérfluo. Boa essa frase, né? Boa demais. Então, uma personagem curiosa. Não joga,
mas aprecia o ambiente, o jogo em si. Fica junto. Hermann é alemão, é parcimonioso e estudo, observou Tonsky. Mas se há alguém que eu não entendo é minha avó, a condessa Anna Fedotovna. Como é? O quê? Gritaram os convidados. Não posso conceber, prosseguiu Tonsky. Por qual motivo minha avó não aposta? Mas o que há de tão espantoso? Disse Narumov. Em uma velha octogenária não apostar. Então vocês não sabem nada a respeito dela? Não, nada, de verdade. Então escutem. Precisam saber que minha avó, há uns 60 anos, foi para Paris e esteve muito na moda por lá. As pessoas corriam atrás dela para verem La Venus Moscovite. A Vênus Moscovita, em francês no original. La Venus Moscovita. Olha só quem é que cortejou. Nessa época, Richelieu cortejou-a. Personagem importante, né? E vovó assegura que ele quase se matou devido à crueldade dela. Agora um parênteses, né? A gente leu Dostoiévski também, né? E foi o nosso primeiro livro. Esse trânsito, né? O antagonismo russos e alemães sempre presente, né? Uhum. E a idealização do alemão pelo russo. E a França, Paris como a Meca, né? Como um ambiente ao qual todo russo deseja ter acesso. Né? Então o charme da França e a robustez, a precisão, a firmeza dos alemães sempre é pauta, pelo jeito, em literatura nessa época em literatura russa antiga. Né? Nessa época, as damas jogavam faraó. Certa vez, na corte, ela perdeu, sob palavra, uma grande quantia para o Duque de Orleans. Ao chegar em casa, vovó, remoendo as pintas do rosto e soltando as anquinhas, informou o vovô de sua perda e mandou que pagasse. Meu finado avô, até onde me lembro, era uma espécie de mordomo de vovó. Temia-a como fogo. Contudo, ao ouvir falar de uma perda tão grande, ficou fora de si e fez as contas, demonstrando-lhe que, em meio ano, tinham despendido de $500 mil. Que perto de Paris eles não tinham aldeias como as que tinham em Moscou e em Saratov, e recusou-se terminantemente a pagar. Vovó deu-lhe um bofetão e foi dormir sozinha em sinal de descontentamento. No dia seguinte, mandou chamar o marido, esperando que aquele castigo caseiro tivesse surtido efeito. Porém, encontrou-o inflexível. Pela primeira vez na vida, permitiu-se dar a ele argumentos e explicações. Tencionando convencê-lo, demonstrou com condescendência que há dívidas e dívidas e que existe diferença entre um príncipe e um carreteiro. Que nada, vovó rebelou-se. Não, e basta. Vovó não sabia o que fazer. Ela conhecera há pouco um homem muito notável. Vocês ouviram falar do Conde de Saint-Germain, do qual contam tantos prodígios. Sabem que ele se passava pelo judeu errante. Diz a lenda que é um sapateiro judeu que falou zombarias ao ver Jesus carregando sua cruz e por isso foi condenado a ficar vagando pelo mundo até a volta de Cristo. Sabem que ele se passava pelo judeu errante, pelo inventor do elixir da vida, da pedra filosofal e assim por diante. Riam-se dele como de um charlatão. Porém, Casanova, em suas memórias, diz que ele era um espião. Além disso, Saint-Germain, apesar de seu mistério, possuía uma aparência respeitável e em sociedade era uma pessoa muito amável.
Até hoje, vovó o ama loucamente e fica zangada se alguém fala dele com desrespeito. Ela sabia que Saint-Germain podia dispor de muito dinheiro. Decidiu recorrer a ele, escreveu-lhe um bilhete pedindo que viesse visitá-la sem demora. O velho excêntrico apareceu de imediato, surpreendeu-a em pesar terrível. Ela descreveu a barbaridade do marido nas tintas mais negras e contou que todas suas esperanças estavam depositadas na amizade e na amabilidade dele. Saint-Germain meditou. Posso obsequiar-lhe essa soma, disse ele, mas sei que a senhora não ficará tranquila enquanto não acertar as contas comigo e não desejo trazer-lhe novas inquietações. Há outra maneira. A senhora pode tirar a revanche. Mas, meu caro conde, respondeu vovó, estou lhe dizendo que não temos dinheiro algum. Mas você não precisa de dinheiro, retrucou Saint-Germain. Tenha a bondade de escutar. Então, ele revelou-lhe um segredo pelo qual qualquer um de nós pagaria a quantia que fosse. Os jovens jogadores redobraram a atenção. Tonsky acendeu o cachimbo, deu uma baforada e prosseguiu. Nessa mesma noite, vovó apareceu em Versalhes. O jogo da reine. Não? É isso mesmo? O jogo da rainha. O jogo da reine. O conde de Orleans estava fazendo a banca. Vovó desculpou-se ligeiramente por não ter saldado a dívida. Inventou uma historinha para se justificar e pôs-se a apostar contra ele. Escolheu 3 cartas, apostando uma atrás da outra. Todas as 3 ganharam como sônica. No jogo francês, Bassete, carta que ganha ou perde assim que aparece. E vovó obteve a revanche completa. Um acaso, disse um dos convidados. Um conto de fadas, observou Hermann. O Hermann é aquele que não joga e o engenheiro. Curioso. Podiam ser cartas marcadas, secundou um terceiro. Não creio, respondeu Tonsky, solene. O quê? Disse Narumov. Você tem uma avó que adivinha 3 cartas na sequência e até agora não extraiu essa cabalística dela? Sim, é duplamente infernal, respondeu Tonsky. Ela teve 4 filhos, dentre os quais o meu pai. Todos eram jogadores inveterados e ela não revelou o segredo a nenhum, ainda que isso não fosse fazer mal a eles, nem a mim. Mas foi o que me contou meu tio, Conde Ivan Ilitch, e deu sua palavra de honra. O finado Chaplitsky, que morreu na miséria após dissipar milhões, perdeu, certa vez na juventude, se bem me lembro, para Zorit, cerca de 300 mil. Estava desesperado. Vovó, que sempre fora severa para com as travessuras dos jovens, acabou, de alguma forma, compadecendo-se de Chaplitsky. Deu-lhe 3 cartas para apostar uma atrás da outra, obtendo sua palavra de honra de nunca mais jogar. Chaplitsky apareceu na casa de quem o derrotara. Sentaram-se para jogar. Ele apostou 50 mil na primeira carta, que ganhou como sônica. Depois, uma parole. Outra parole. Obteve a revanche e ainda saiu no lucro. Contudo, está na hora de dormir. Já são 15 para 6. De fato, já alvorecia. Os jovens esvaziaram seus cálices e recolheram. Capítulo 2. Contigo. Il paraît que monsieur est destinement pour les suivants. Que voulez-vous, madame? Ils sont plus fraîches. Traduzindo, parece que o senhor decididamente prefere as damas de companhia. O que a senhora queria? Elas são mais frescas? Em francês no original.
Diálogo mundano. Né? Prefere a mulherada. A velha condessa, vovó, estava sentada em frente ao espelho no seu gabinete de vestir. É só mostrar aqui um pouquinho a ilustração, que é muito bonitinha. Se repete a cada capítulo, né? As costas de uma capa. Bom, a velha condessa estava sentada em frente... As costas do baralho, né? E aqui a ilustração na abertura do capítulo é muito bonitinha. Uhum. A velha condessa estava sentada em frente ao espelho no gabinete de vestir. 3 criadas rodeavam-na. Uma segurava uma lata de rouge, outra uma caixa de grampos e uma terceira uma touca alta com fitas cor de fogo. A condessa não tinha a menor pretensão a uma beleza que há tempos definhara, porém guardava todos os hábitos de juventude. Seguia à risca a moda dos anos 1770. Continuava a empregar o mesmo tempo e zelo em se vestir de 60 anos atrás. Junto de uma janelinha com um bastidor sentava-se uma senhorita, sua pupila. Olá, grand-maman, disse ao entrar um jovem oficial. Bonjour, mademoiselle Lise. Grand-maman, venho com um pedido. O que é, Paul? Permita-me apresentar, aliás, isso é uma coisa da cultura na Rússia, naquela época, né? E épocas anteriores, que o pessoal chique falava em francês, a nobreza, né? Os czares, as famílias falavam francês. O que é, Paul? Permita-me apresentar um de meus amigos e trazê-lo aqui na sexta, no baile. Leve-o direto para o baile e lá me apresente a ele. Você esteve ontem na casa de... E aí diz, bom dia, senhorita. Não é essa. Me enganei. Na casa de X. Não é? É que eu confundi com os asterísticos aqui. Como não? Foi divertido, foi muito divertido. Dançamos até às 5 e Letskaya estava bonita. Ih, querido, o que ela tem de bonito? Bonito era a avó dela, a princesa Daria Petrovna. A propósito, já está bem velha a princesa Daria Petrovna, não? Como velha? Respondeu Tomsky, distraído. Morreu há 7 anos. A senhorita ergueu a cabeça, fez um sinal ao jovem e ele se lembrou que escondiam da velha condessa a morte de seus... acho que coetâneos. Na verdade seria... Bom, enfim, dos seus... Coetâneos. É coetâneos mesmo? A palavra? É. Coetâneo que significa da mesma época? Da mesma faixa etária. Bom, então, os coetâneos, está aí, aprende uma palavra. E mordeu lá. Mas a condessa ouviu a notícia que para ela era nova, com grande indiferença. Esnobou a amiga morta. Morreu, disse ela, e eu nem fiquei sabendo. Tornamos-nos damas de honra juntas e quando nos apresentamos à soberana, e a condessa narrou sua anedota ao neto pela 100ª vez. Pois bem, Paul, disse ela, Paul, acho que é Paul francês, né? Disse ela, agora ajude-me a levantar. Lisanka, onde está a minha... Assim como Lisa, é um diminutivo de Lisavieta. Lisanka, onde está a minha tabaqueira? E a condessa foi para trás do biombo com as 3 criadas para terminar sua toilette. Tomsky ficou com a senhorita. Quem é esse que o senhor quer apresentar? Perguntou Lisavieta Ivanovna. Narumov, a senhorita o conhece? Não. É militar? Civil? Militar. Engenheiro? Não. Da cavalaria. Mas por que a senhorita achou que ele fosse engenheiro? Deve ser o Hermann. A senhorita riu e não respondeu. Pô, grita a condessa de trás do biombo, traga-me um romance novo, mas por favor, que não seja um desses de hoje em dia. Como assim, grand-maman? Ou seja, um romance em que o herói não estrangule o pai nem a mãe e onde não haja corpos afogados. Tem um medo terrível de afogados. Hoje não existem mais romances assim. Não gostaria de uns russos?
Mas existem romances russos? Olha só. Né? Traga, querido, traga, por favor. Perdão, grand-maman, estou com pressa. Perdão, Lizaveta Ivanovna, mas por que a senhorita achou que Narumov era... Será que é assim? Narumov era engenheiro e Tomsky saiu do gabinete. Lizaveta Ivanovna ficou sozinha, largou seu trabalho e pôs-se a olhar pela janela. Logo, de um lado da rua, detrás da esquina de casa, assomou um jovem oficial. Um rubor cobriu-lhe as faces, voltou a pegar o trabalho, baixou a cabeça até a talagarça, tecido encorpado de fios ralos sobre o qual se borda, uma tela, né? Nessa hora entrou a condessa completamente vestida. Lizanka, disse ela, mande atrelar a carruagem e vamos passear. Lizanka deixou de lado o bastidor, pôs-se a ajeitar o seu trabalho. O que tem, menina? Está surda ou o quê? Gritou a condessa. Mande atrelar logo a carruagem. Agora mesmo, a senhorita respondeu baixo e correu até a antessala. Um criado entrou e entregou à condessa livros enviados pelo príncipe Pavel Alexandrovich. Pavel. Muito bem, grata, disse a condessa. Lizanka, mas para onde está correndo? Vou me trocar. Vai dar tempo, menina. Sente aqui, abre o primeiro tomo, leia em voz alta. A senhorita pegou o livro e leu umas linhas. Mais alto, disse a condessa. O que tem, menina? Perdeu a voz ou o quê? Espere, traga esse banquinho para mais perto de mim. Isso. Lizaveta Ivanovna leu mais 2 páginas. A condessa bocejou. Larga esse livro, ela disse. Que disparate. Despache para o príncipe Pavel e mande agradecer. Mas e a carruagem? A carruagem está pronta, disse Lizaveta Ivanovna. É um clima de peça teatral, né? De um texto teatral. Diz ela para Ivanovna, então, olhando para a rua. Por que você não está trocada? Perguntou a condessa. Sempre tenho que esperar por você. Isso é um insuportável, menina. Lisa correu para o seu quarto, não se passaram 2 minutos e a condessa pôs-se a chamar com todas as forças. 3 criadas entraram correndo por uma porta, um camareiro pela outra. Por que não responde? Diz a condessa. Digam a Lizavieta Ivanovna que estou esperando por você, ou aliás, por ela. E Lizavieta Ivanovna entrou de roupão, coitada, de chapéu. Até que enfim, menina, disse a condessa. Que trágico! Para que isso? Quer seduzir alguém? E como está o tempo? Parece que está ventando. De jeito nenhum, Vossa Excelência. Está muito calmo, senhora, respondeu o camareiro. Vocês sempre falam sem pensar. Abra o postigo. Isso mesmo. Vento e gelado. Desatrelem a carruagem. Lisandra, não vamos. Não precisa se enfeitar. Essa é a minha vida, pensou Lizaveta Ivanovna. De fato, Lizaveta Ivanovna era uma criatura para lá de infeliz. O pão alheio é amargo, diz Dante, e os degraus da casa dos outros são duros de subir. E quem saberia mais sobre a amargura da dependência do que a pobre pupila da célebre velha? A condessa, naturalmente, não tinha uma alma má, mas era caprichosa, como mulher mimada pelo mundo, avarenta e imersa em egoísmo frio. Como é que se chamaria isso hoje em dia? Como todos os velhos que amam sua época e são alheios ao presente. Participava de todas as futilidades da alta sociedade, vagava pelos bailes, onde se sentava em um canto, coberta de rouge e trajada à moda antiga, como um enfeite monstruoso e indispensável ao salão. Que vidinho, hein? Opa, acho que... É aí mesmo, todos. É assim mesmo? No salão. Todos os convidados que chegavam aproximavam-se dela com profunda reverência, como uma cerimônia pré-estabelecida, e depois ninguém mais se ocupava dela.
Recebia a cidade inteira, observava uma etiqueta severa e não reconhecia ninguém pelo rosto. Sua criadagem, numerosa, tendo engordado e envelhecido em sua antessala e na sala de criados, fazia o que queria e ainda roubava a velha moribunda. Lisavieta Ivanovna era a mártir da casa. Servia o chá, levava sermões pelo gasto excessivo de açúcar, lia romances em voz alta e era culpada por todos os erros do autor. Acompanhava a condessa em seus passeios e respondia pelo tempo e pelo calçamento. Foi-lhe designado um ordenado que nunca lhe pagavam por inteiro. Exigiam-lhe, todavia, que estivesse vestida como todos, ou seja, como muito poucos. Em sociedade, desempenhava o papel mais penoso. Todos a conheciam e ninguém reparava nela. Nos bailes, só dançava quando faltavam um vis-à-vis. Nesse contexto, par, em francês no original, vis-à-vis, par. E as damas tomavam-na pelo braço toda vez que precisavam ir ao toalete arrumar algo em seus trajes. Quer dizer, coitadinho. Tinha amor próprio, sentia vivamente sua situação e olhava ao redor, aguardando impacientemente por um salvador. Mas os jovens calculistas, em sua vaidade leviana, não lhe dignavam com sua atenção, embora Lisavieta Ivanovna fosse 100 vezes mais agradável do que as pretendentes descaradas e frias que eles bajulavam. Quantas vezes, deixando de mansinho a enfadonha e suntuosa sala de visitas, ela saíra para chorar em seu quarto, onde havia biombos forrados de papel de parede, uma cômoda, um espelhinho, uma cama pintada e uma vela de sebo que ardia escura em um castiçal de cobre. Certa vez, isso acontecera 2 dias depois do serão descrito no começo dessa novela e uma semana antes da cena em que nos detivemos. Lisavieta Ivanovna, sentada junto à janela, com o bastidor, olhou casualmente para a rua e viu um jovem engenheiro que estava imóvel, de olhos cravados em sua janelinha. Ela baixou a cabeça e retomou o trabalho. 5 minutos depois, olhou de novo. O jovem oficial estava no mesmo lugar. Sem ter o hábito de flertar com oficiais de passagem, parou de olhar para a rua e ficou bordando por cerca de 2 horas sem erguer a cabeça. Serviram o jantar, ela se levantou, começou a arrumar o bastidor e, olhando casualmente para a rua, voltou a ver o oficial. Isso lhe pareceu bastante estranho. Paquera. Depois do jantar, aproximou-se da janelinha, sentindo alguma inquietação, mas o oficial não estava mais lá, então esqueceu-se dele. 2 dias depois, ao sair com a condessa, prestes a entrar na carruagem, voltou a vê-lo. Estava postado bem na entrada, cobrindo o rosto com o colarinho de pele de castor. Seus olhos negros reluziam sob o chapéu. Lisavieta Ivanovna assustou-se sem saber porquê e entrou na carruagem com uma palpitação inexplicável. De volta para casa, correu a janelinha, o oficial estava no lugar de antes, com os olhos cravados nela. Afastou-se atormentada por um sentimento de curiosidade e agitação que lhe eram absolutamente novos. Aposto que é o Hermes só quer ficar com ela para descobrir o segredo da condessa. Bingo! Desde então não passou um dia sem que o jovem, em determinada hora, não aparecesse sob as janelas da casa. Entre ele e ela estabeleceu-se uma relação sem palavras. Sentada em seu lugar, com o bordado, ela sentia sua aproximação, erguia a cabeça, fitando por mais tempo a cada dia. Foi cedendo. O jovem parecia grato por isso. Ela via com o olhar agudo da juventude que um rubor rápido cobria as pálidas faces dele quando seus olhares se encontravam. Uma semana depois, ela sorriu. Quando Tomsky pediu à condessa permissão para apresentar um amigo seu, o coração da pobre moça disparou. Porém, ao saber que Narumov não era engenheiro, mas cavaleiro da guarda, lamentou ter revelado com a pergunta indiscreta seu segredo ao leviano Tomsky.
Hermann era filho de um alemão russificado, gostei dessa, que lhe deixara um pequeno capital. Convicto da necessidade de consolidar sua independência, Hermann não tocava nos juros, vivia apenas do soldo, não se permitiu o menor capricho. Além disso, era reservado e ambicioso, e seus camaradas raramente tinham a oportunidade de rir-se de sua parcimônia excessiva. Tinha paixões fortes e uma imaginação incandescente, mas a firmeza poupou dos equívocos habituais da juventude. Assim, por exemplo, sendo jogador de alma, nunca tocara cartas nas mãos, pois considerava que seu estado não lhe permitia, em suas palavras, sacrificar o indispensável na esperança de obter o super. Frase magnífica. E muito bom. Estamos vendo dias correntes, né, pessoal? Tristemente, gente sacrificando o indispensável, que é a conta de luz, para apostar nas bets. Contudo, passava noites inteiras sentado... Cláudia Fofa está dizendo: oi, fofos. Ótimo. Contudo, passava horas inteiras sentado junto de jogadores, acompanhando com palpitação febril as variadas reviravoltas do jogo. Vê aqui que o clima é bem novela, a gente não entendeu ainda bem quem é o cara com quem ela paquera, né? É o Hermann. É e não é, né? Vamos ver. A anedota das 3 cartas teve um forte efeito sobre sua imaginação e não lhe saiu da cabeça a noite inteira. Então, pensava no dia seguinte à noite, vagando por São Petersburgo, se a velha condessa me revelasse seu segredo, ou me dissesse quais são essas 3 cartas certeiras, por que não provar minha sorte? Olha só. Apresentar-me a ela, cair em suas graças, talvez tornar-me seu amante, mas tudo isso requer tempo. E ela tem 87 anos, pode morrer em 1 semana, em 2 dias. Sim, é anedota. Dá para acreditar nela? Não. Cálculo, moderação e diligência. Essas são as minhas 3 cartas certeiras. Cálculo, moderação e diligência. Isso é o que vai triplicar, setuplicar meu capital, trazer-me sossego e independência. Tem uma mosquinha. Mas ele tem tudo para ser jogador, né? Tudo, quando tá pegar prontinho. a carta, tá lá. Você perdeu. Raciocinando dessa forma, foi dar em uma das principais ruas de São Petersburgo, diante de uma casa de arquitetura antiga. A rua estava atravancada de veículos, uma carruagem rodava atrás de outra, na direção da estrada iluminada. Tráfego, né? Não, na direção da entrada iluminada. Sim, mas é um tráfego pesado, né? Sim. Tráfego. Das carruagens a todo instante saíam, ora a perna esbelta de uma jovem beldade, ora uma bota reciana, que eu não sei o que é, e a tiritar, ora uma meia listrada e um sapato de diplomata. Peliças e capas faiscavam diante do porteiro imponente. Hermann deteve-se. De quem é essa casa? Perguntou ao vigia da esquina. Da condessa, respondeu o vigia. Hermann estremeceu. A anedota espantosa voltou a surgir em sua imaginação. Pôs-se a caminhar perto da casa, pensando em sua proprietária e em sua capacidade miraculosa. Voltou tarde para seu cantinho sossegado, ficou muito tempo sem dormir e, quando o sono por fim o dominou, sonhou com cartas, uma mesa verde, pilhas de células e montes de moedas de ouro. Pilhas de células? Não. Pilhas de células. Mas sabe que células e cédulas, eu acho que são palavras assemelhadas? Sim, parece. E montes de moedas de ouro. Jogava cartas, carta atrás de carta, aumentava as apostas de forma resoluta, ganhava sem parar, amontoava ouro e enfiava as cédulas no bolso. A
Acordando tarde, suspirou pela perda de sua riqueza fantástica ou onírica, né? Voltou a vagar pela cidade e novamente foi dar em frente da casa da condessa. Uma força invisível parecia atraí-lo a ela. Deteve-se e pôs-se a fitar as janelas. Em uma, avistou uma cabecinha de cabelos negros, inclinada, provavelmente sobre um livro ou um trabalho. A cabeça se ergueu. Hermann avistou um rostinho fresco e olhos negros. Esse minuto decidiu sua sorte. Ponto. Deu. Paramos por aqui. Já estamos na hora? Não estamos na hora, mas eu acho que tá bom, porque senão a gente vai ler tudo hoje. Ué, o que tem? Não, vamos deixar o mistério. Acho que eu acertei. Por quê? O Hermann foi querer pegar a velha e acho que... Vai pegar a guriazinha, que é um atalho para chegar na velha. Então, tu acha que é o caso da gente de nós ficarmos por aqui para manter a curiosidade para a próxima semana, é isso? Acho que é isso mesmo. Sabe o que eu estou achando? Até depois eu vou conferir, né? Se esse livro não é contemporâneo do Jogador de Dostoiévski, porque o clima é muito parecido, né? É, bem parecido, mas esse aqui é mais jocoso, né? Mais jocoso, mais bem-humorado. Né? É, o outro é mais penoso. Muito penoso, né? Mas a descrição do engenheiro, do Hermann, é fantástica, né? Uhum. Porque ele tem alma, cheiro, pinta, né? Só falta jogar. E aliás, tá louco para jogar, mas ele quer jogar. Mas é bem a coisa dos fatores, né? Predisponentes, né? E pelo jeito ele tem a história genética, né? Na família, jogadores. Tem jogador por tudo, menos ele. Menos ele. Que é contido e espera a grande jogada. Ele é um jogador, só que tem a contenção. Ele está esperando a grande jogada. Que ele sublima, digamos, na observação. Observando os outros. Mas ele tem o plano, né? Pessoal, pareceu a vocês interessante o texto, que conseguimos transmitir esse clima lá um texto do século XIX, intenso? Né? Sim? Acho que o pessoal está se mexendo assim para responder, mas Será que sim? Vamos ver. Mas acho que é importante perceber É interessante, a gente não sabia disso quando pegou então, esse só livro. lembrando aqui, para quem entrou com o bonde andando ou com a carruagem andando, né? Texto do século XIX, A Dama de Espada de Alexander Pushkin. O Alexander Pushkin viveu só 37 anos, era rico, filho de nobres, e morreu num duelo por causa da esposa, para defender a honra da esposa. O amor é lindo. 37 anos. O risco é a outra ter ficado com o outro. Mas, pessoal, então, né, ficamos por aqui hoje. E semana que vem retomamos o texto. Na opinião da Carla, na próxima já vamos terminar o texto, vocês já vão ter que já sair em busca de um outro. Vamos começar hoje. Voltamos aqui, hoje é o segundo dia dessa leitura. Hoje, excepcionalmente, um pouco mais cedo. Às 19 horas, nosso horário normalmente é às 20, mas hoje estamos um pouquinho mais cedo. Mas para quem perder, vai ficar disponível nas nossas redes e no nosso canal do YouTube, canal Culturalmente. Ok? Ok? Então, nós estamos indo para o capítulo 3, é um livro curtinho, muito interessante, né, de Alexander Pushkin. Então, capítulo 3. Aqui na entrada tem uma observação, uma carta. Então, você me escreve, meu anjo, cartas de 4 páginas mais rápido do que eu consigo ler. Vous m'écrivez, mon ange, des lettres de 4 pages plus vite que je ne peux les lire. Me meti a francesoide aqui, não me sai muito bem. Vamos lá. Por isso que eu fiz só a tradução. Então, bastou Lizaveta Ivanovna tirar o roupão e o chapéu
para a condessa novamente mandar buscá-la e trazer a carruagem. Foram tomar seus lugares. No momento em que 2 lacaios estavam erguendo a velha e passando-a pela portinhola, Lizaveta Ivanovna avistou seu engenheiro junto à roda. Ele agarrou-lhe a mão, nem bem ela se recobrou do susto, o jovem desapareceu, mas uma carta tinha ficado para trás. Ela escondeu-a na luva e por todo o trajeto não ouviu nem viu nada. A condessa tinha o hábito de fazer perguntas a todo instante na carruagem. Quem foi esse que encontramos? Como se chama essa ponte? O que está escrito naquela placa? Dessa vez, Lizaveta Ivanovna respondeu de forma impensada e despropositada, irritando a condessa. O que acontece com você, menina? Ficou abobada ou o quê? Não está me escutando ou não está me entendendo? Graças a Deus não estou enrolando a língua e ainda não fiquei louca. Lizaveta Ivanovna não a escutava. De volta para casa, correu até seu quarto, tirando a carta da luva. Não estava lacrada. Lizaveta Ivanovna leu. A carta continha uma confissão de amor. Era meiga, respeitosa e tirada, palavra por palavra, de um romance alemão. Mas Lizaveta Ivanovna não sabia alemão e ficou muito satisfeita por recebê-la. Ou seja, já era um tipo de copiar-colar. Hoje em dia. Contudo, a agradável carta deixou-a extraordinariamente perturbada. Era a primeira vez que travava relações secretas e íntimas com o rapaz. A audácia dele a aterrorizava. Recriminava-se pela conduta imprudente e não sabia o que fazer. Deveria parar de se sentar à janelinha e com essa desatenção esfriar no jovem oficial o desejo de continuar suas investidas? Devolver-lhe a carta? Responder de forma fria e decidida? Não tinha com quem se aconselhar, não tinha amigas nem mentores. Lizaveta Ivanovna resolveu responder. Sentou-se à escrivania, pegou uma pena, um papel e ficou muito pensativa. Começou a carta algumas vezes e rasgou-a. Ora, sua expressão parecia-lhe demasiado condescendente, ora demasiado cruel. Por fim, conseguiu redigir umas linhas que a satisfizeram. Tenho certeza de que o senhor tem intenções honradas e de que não quis ultrajar-me com sua conduta impensada. Mas nossa relação não deve começar dessa forma. Restituo-lhe a sua carta e espero não ter adiante motivos para lamentar um desrespeito imerecido. No dia seguinte, ao avistar Hermann caminhando, Lizaveta Ivanovna ergueu-se com o bastidor, saiu para o salão, abriu o postigo e largou a carta na rua, contando com a presteza do jovem oficial. Hermann correu, sem demora, apanhou-a e foi para uma confeitaria. Rompendo o lacre, encontrou sua carta e a resposta de Lizaveta Ivanovna. Era o que esperava e voltou para casa muito entretido com sua intriga. 3 dias depois, uma empregada jovem e de olhos vivazes trouxe um bilhete da modista. Lizaveta Ivanovna abriu com perturbação, prevendo que se tratava de exigência de dinheiro, e de repente reconheceu a letra de Hermann. Enganou-se, minha querida, disse. Essa nota não é para mim. Não, é para a senhorita mesmo, respondeu a ousada moça, sem esconder o sorriso travesso. Tenha a bondade de ler. Lizaveta Ivanovna passou os olhos pelo bilhete. Hermann exigia um encontro. Não pode ser, disse Lizaveta Ivanovna, assustando-se com a precipitação da exigência e com o meio empregado por ele. Isso com certeza não foi escrito para mim, e rasgou a carta em pedacinhos minúsculos. Se a carta não era para a senhorita, por que a rasgou então? Perguntou a empregada. Eu teria devolvido para quem mandou. Por favor, minha querida, disse Lizaveta Ivanovna, inflamando-se com aquela observação. Não me traga mais bilhetes, e para quem enviou, diga que devia ter vergonha. Mas Hermann não sossegou. Todos os dias, Lizaveta Ivanovna recebia cartas dele.
de um jeito ou de outro. Não eram mais traduzidas do alemão. Hermann redigia-as inspirado pela paixão, falando em sua própria língua. Nelas se manifestavam a inflexibilidade de seu desejo e a desordem de uma imaginação desenfreada. Lizaveta Ivanovna já não pensava em devolvê-las. Inebriava-se com elas, começou a respondê-las e seus bilhetes ficavam cada vez mais longos e meigos. Por fim, lançou-lhe pela janelinha a seguinte carta: hoje há um baile na casa do embaixador. Fulano de tal. A condessa estará lá. Ficaremos até por volta das 2h. É a sua oportunidade de me ver a sós. Assim que a condessa partir, seu pessoal provavelmente vai se dispersar. O porteiro deve ficar no saguão, mas ele costuma se retirar para seu quartinho. Venha às 11h30. Vá direto à escada. Se encontrar alguém na antessala, pergunte se a condessa está em casa. Vão lhe dizer que não, e não haverá nada a fazer. O senhor terá de dar meia volta, mas provavelmente não encontrará ninguém. As criadas ficam todas no mesmo quarto. Da antessala, vá para a esquerda, sempre reto, até o dormitório da condessa. No quarto, verá 2 portinhas atrás de biombos, a da direita e a do gabinete, onde a condessa nunca entra. A da esquerda, a do corredor, dá para uma escada estreita em caracol. Ela leva para o meu quarto. Ó, audaz, não? Hermann tremia como um tigre à espera da hora marcada. Às 10 da noite, já estava na frente da casa da condessa. O tempo estava horrível. O vento soprava, uma neve úmida caía aos flocos. Os lampiões brilhavam opacos. As ruas estavam desertas. De vez em quando, um cocheiro de aluguel se arrastava em seu rocinho descarnado, em busca de algum passageiro retardatário. Hermann estava só de sobrecasaca, sem sentir nem o vento nem a neve. Por fim, trouxeram a carruagem da condessa. Hermann viu os lacaios segurando pelo braço a velha arqueada, agasalhada em seu casaco de zibelina, e depois dela, por um instante, sua pupila em uma capa de frio, com a cabeça enfeitada com flores. As portinholas se fecharam. A carruagem rolou pesadamente pela neve fofa. O porteiro trancou as portas. As janelas se escureceram. Hermann se pôs a caminhar perto da porta vazia. Foi até o lampião, olhou para o relógio. Eram 11h20. Ficou embaixo do lampião com os olhos cravados do ponteiro do relógio, aguardando os minutos restantes. Exatamente às 11h30, Hermann subiu o patamar da entrada da condessa e entrou no saguão fortemente iluminado. O porteiro não estava. Hermann correu pela escada, abriu a porta da antessala e viu um criado dormindo junto à luminária em uma poltrona antiga e suja. Com passos ligeiros e firmes, Hermann passou ao lado dele. O salão e a sala de visitas estavam escuros. A luminária brilhava debilmente da antessala. Hermann entrou no dormitório. Diante de um oratório cheio de ícones antigos, ardia uma lâmpada dourada. Poltronas desbotadas de damasco e sofás com almofadas de penas de um dourado descascado encontravam-se em triste simetria perto das paredes forradas de papel chinês. Nas paredes estavam pendurados 2 retratos desenhados em Paris por Madame Lebrun, que era uma consagrada pintora do século XVIII, retratista oficial da rainha Maria Antonieta da França. Voltando então. Um deles retratava um homem de 40 anos, corado e robusto, de uniforme verde claro com uma estrela. O outro, uma jovem beldade de nariz aquilino, têmporas repuxadas e pó rosa nos cabelos. Por todos os cantos havia pastoras de porcelana, relógio de mesa, obra do glorioso Leroy, caixinhas, roletas, leques e diversos brinquedos femininos inventados no final do século passado, junto de um balão de Montgolfier e um magnetismo de Mesmer.
Hermann foi para trás do biombo. Ali havia uma caminha de ferro. À direita encontrava-se a porta que dava para o gabinete, à esquerda outra, a do corredor. Hermann abriu-a, viu a escada estreita em caracol que levava ao quarto da pobre pupila. Voltou, porém, e entrou no gabinete escuro. O tempo passava devagar, estava tudo em silêncio. Na sala de visita bateram as 12. Em todos os quartos, os relógios, um atrás do outro, soaram às 12. Depois tudo voltou a se calar. Hermann ficou de pé, inclinado contra a estufa fria. Estava tranquilo, seu coração batia regularmente como de alguém decidido a algo perigoso, porém indispensável. Os relógios bateram à 1 e às 2 da manhã, e ele ouviu o barulho distante de uma carruagem. Um nervosismo involuntário se apossou dele. A carruagem aproximou-se e parou. Ouviu o barulho dos estribos baixando. A casa se agitou. As pessoas correram, vozes soaram e a casa se iluminou. No dormitório entraram correndo 3 velhas criadas e a condessa, quase morta, entrou e largou-se na poltrona Voltaire. Hermann espiou por uma fresta. Lizaveta Ivanovna passou ao seu lado. Hermann ouviu passos apressados nos degraus da escada. Em seu coração surgiu algo como um remorso, que voltou a se calar. Ele ficou petrificado. A condessa começou a se despir diante do espelho. Removeram-lhe a touca, enfeitada de rosas. Tiraram a peruca empoada de sua cabeça de cabelos rentes e grisalhos. Alfinetes choveram ao seu redor. O vestido amarelo com bordado prateado caiu-lhe aos pés inchados. Hermann testemunhava os segredos repugnantes da sua toilette. Por fim, a condessa ficou de camisola e touca de dormir. Nesse traje, mais adequado à sua velhice, parecia menos horrível e disforme. Que cruel. Como todos os velhos em geral, a condessa padecia de insônia. Após se trocar, sentou-se na poltrona Voltaire, junto à janela, e despachou as criadas. Levaram as velas e o quarto voltou a ser iluminado por uma única lâmpada. A condessa estava sentada, toda amarela, movendo os lábios flácidos, balançando para a direita e para a esquerda. Seus olhos turvos refletiam total ausência de pensamentos. Ao olhar para ela, era possível pensar que o balanço da velha medonha era produto não de sua vontade, mas de efeito de um galvanismo oculto. De repente, esse rosto morto alterou-se de modo indizível. Os lábios pararam de se mover, os olhos se animaram. Diante da condessa havia um desconhecido. Não se assuste, por Deus, não se assuste, ele dizia com voz nítida e baixa. Não tenciono lhe fazer mal, vim lhe implorar uma gentileza. Desgraçado, era para isso que ele fez tudo isso, né? A velha apenas fitava-o calada e parecia não ouvi-lo. Hermann imaginou que ela fosse surda. Inclinando-se sobre seu ouvido, repetiu a mesma coisa. A velha continuou calada como antes. A senhora pode, prosseguiu Hermann, propiciar a felicidade da minha vida e ela não vai lhe custar nada. Sei que a senhora pode adivinhar 3 cartas na sequência. Hermann deteve-se. A condessa aparentemente entendera o que exigiam dela. Aparentemente buscava palavras para sua resposta. Foi uma brincadeira, disse por fim. Juro, foi uma brincadeira. Não dá para brincar com isso, retrucou Hermann zangado. Lembre-se de Chaplitsky, que a senhora ajudou a ganhar no jogo. A condessa ficou visivelmente confusa. Seus traços demonstravam uma forte emoção em sua alma, mas ela logo recaiu na impassibilidade de antes. A senhora poderia, prosseguiu Hermann, me dizer quais são essas 3 cartas certeiras? A condessa ficou calada. Hermann continuou. Para que manter o segredo? Para os netos? Eles são ricos mesmo sem isso, mas não sabem o valor do dinheiro. Suas 3 cartas não vão ajudar o esbanjador.
Quem não sabe guardar a herança paterna vai acabar morrendo na miséria, independente de qualquer esforço demoníaco. Não sou esbanjador, sei o valor do dinheiro. Comigo, suas 3 cartas não estarão perdidas. Ora. Só um parênteses aqui para quem não tinha acompanhado antes, né? Esse livro trata de jogo, do fascínio do jogo. E o Hermann, né, é um militar peculiar que é muito envolvido no ambiente de jogo, só que não joga. Né? Mas subitamente, fascinado, que parece onde ele queria chegar, né? Não é que ele não fosse envolvido no jogo, ele queria jogar apenas uma vez e acertar bem. E descobriu que havia um mito aparente, né, que essa senhora saberia as 3 cartas mágicas que garantiriam fortuna e que talvez já tivessem garantido a alguém previamente. Então ele artimanhou toda essa jogada, né, com a menina, né, para seduzi-la, na verdade, para ter acesso a essa senhora, sabichona. Então posso seguir? Siga. Ele se deteve e trêmulo aguardou uma resposta. A condessa ficou calada. Hermann pôs-se de joelhos. Se alguma vez, disse, o seu coração conheceu o sentimento do amor, se a senhora se lembra do seu êxtase, se ao menos uma vez sorriu ao choro de um filho recém-nascido, se algo de humano bateu alguma vez em seu peito, implora os seus sentimentos de esposa, amante, mãe, de tudo que há de mais sagrado na vida, não recuse minha súplica, revele-me seu segredo. O que é para a senhora? Talvez esteja ligado a um pecado horrendo, à perda da paz eterna, a um pacto diabólico. Pense um pouco. A senhora está velha, não tem muito a viver. Estou pronto para assumir seu pecado em minha alma. Apenas revele-me seu segredo. Pense que a felicidade de um homem se encontra em suas mãos, que não apenas eu, mas meus filhos, netos e bisnetos abençoarão sua memória e hão de considerá-lo uma santa. A velha não respondeu palavra. Hermann levantou-se. Bruxa velha, disse cerrando os dentes, eu vou obrigá-la a responder. Com essas palavras, sacou uma pistola do bolso. Ao ver a pistola, a condessa manifestou pela 2ª vez uma forte emoção. Maneou a cabeça e ergueu o braço como que se protegendo do tiro. Depois caiu de costas e ficou imóvel. Chega de criancice, disse Hermann, tomando-a pela mão. Pergunto pela última vez, quer me dizer quais são suas 3 cartas, sim ou não? A condessa não respondeu. Hermann viu que ela estava morta. Matou. Matou a velha no estresse. E agora? 7 de maio de 1800 e pouco. Homens sem costumes nem religião. São. Então, sem valores, né? Esse é o clima do ambiente do jogo. Esse né? é o quarto episódio. Quarto capítulo. Lisavieta Ivanovna estava sentada em seu quarto, ainda em traje de baile, absorta em reflexões profundas. Ao chegar em casa, apressou-se em despachar uma criada sonolenta que viera lhe oferecer seus serviços de má vontade, dizendo que se trocaria sozinha, e trêmula entrou em seu quarto esperando encontrar Hermann lá e desejando não encontrá-lo, certo grau de ambivalência. Ao primeiro olhar, certificou-se de sua ausência e agradeceu ao destino pelo empecilho que lhes estorvara o encontro. Sentou-se, sem se despir, e pôs-se a rememorar todas as circunstâncias que a tinham levado tão longe e em tão pouco tempo. Não se haviam passado 3 semanas desde a primeira vez que vira o jovem pela janelinha, janelinha da casa, né? E já se correspondendo, ele tinha conseguido exigir-lhe um encontro noturno. Só sabia seu nome porque algumas de suas cartas estavam assinadas
nunca falara com ele, não ouvira sua voz, nunca ouvira falar dele, até aquela noite. Coisa estranha, naquela mesma noite, Tomsky, magoado com a jovem princesa Polina X, que, contrariando o hábito, não flertara com ele, quis se vingar, demonstrando indiferença. Chamou Lizaveta Ivanovna e dançou uma mazurca interminável com ela. Foi usada, né, para um jogo de ciúme. Nessa hora, brincou com sua queda por oficiais engenheiros, asseverou, esse é malandro, né? Asseverou que sabia muito mais do que ela podia adivinhar, e algumas de suas piadas foram tão bem colocadas que Lizaveta Ivanovna achou por vezes que ele conhecia seu segredo. Por quem ficou sabendo tudo isso? Perguntou ela. De um amigo da pessoa que a senhora conhece, respondeu Tomsky. Um homem bastante notável. Mas quem é esse homem notável? Seu nome é Hermann. Lizaveta Ivanovna não lhe respondeu nada, mas seus braços e pernas gelaram. Esse Hermann, prosseguiu Tomsky, é uma pessoa realmente romântica. Tem o perfil de Napoleão e a alma de Mefistófeles, um demônio, né? Acho que ele tem na consciência pelo menos 3 crimes. Como a senhorita empalideceu, minha cabeça dói. O que lhe disse esse Hermann, ou como ele se chama mesmo? Hermann está muito insatisfeito com seu amigo. Diz que, no lugar dele, se portaria de forma completamente diferente. Acho até que o próprio Hermann está de olho na senhorita. Ou, pelo menos, ouve, não com indiferença, os protestos apaixonados de seu amigo. Mas onde ele me viu? Na igreja, talvez no passeio, sabe Deus, talvez em seu quarto, durante o seu sono. Ele é bem capaz disso. A aproximação de 3 damas com a pergunta "Oubliez ou regret?" interrompeu a conversa que despertara uma curiosidade afletiva em Lizaveta Ivanovna. Esqueceu ou recusou, era a pergunta, né? Esquecimento ou arrependimento. Interrompeu a conversa que despertara uma curiosidade aflitiva em Lizaveta Ivanovna. A dama escolhida por Tomsky era a própria princesa X. Ela conseguiu esclarecer as coisas com ele, descrevendo um círculo a mais e fazendo uma volta a mais diante de sua cadeira. Tomsky, de volta ao seu lugar, já não pensava nem em Hermann, nem em Lizaveta Ivanovna. Ela quis reatar impreterivelmente a conversa interrompida, mas a mazurca terminou e logo depois a velha condessa partiu. As palavras de Tomsky tinham sido apenas tagarelice de mazurca, mas calaram fundo na alma da jovem sonhadora. O retrato esboçado por Tomsky coincidia com a imagem traçada por ela mesma, e graças aos novíssimos romances, aquele rosto vulgar assustava e capturava sua imaginação. Estava sentada com os braços nus, cruzados, inclinando sobre o peito, descoberto e a cabeça ainda enfeitada de flores. De repente a porta se abriu e Hermann entrou. Ela estremeceu. Onde o senhor estava? Perguntou com um sussurro assustado. No dormitório da velha condessa, respondeu Hermann. Acabo de vir de lá, a condessa morreu. Meu Deus, o que está dizendo? E parece, prosseguiu Hermann, que sou a causa de sua morte. Lizaveta Ivanovna olhou para ele e as palavras de Tomsky ressoaram em sua alma. Esse homem tem pelo menos 3 crimes na alma. Hermann sentou-se à janelinha, a seu lado, e contou tudo. Lizaveta Ivanovna ouviu-o com horror. Então aquelas cartas apaixonadas, aquelas exigências inflamadas, aquela perseguição ousada e obstinada, tudo aquilo não era por amor? Dinheiro, era por isso que sua alma ansiava. Não, era ela que poderia satisfazer seus desejos e fazê-lo feliz. A pobre pupila não era nada além de cúmplice cega de um bandido.
do assassino de sua velha benfeitora. Ela chorou amargamente seu arrependimento tardio e cruel. Hermann fitou em silêncio, seu coração torturava-se igualmente, mas sem as lágrimas dela. Nem o encanto surpreendente de seu pesar perturbavam-lhe a alma severa. Não sentia remorso ao pensar na velha morta. Apenas uma coisa o horrorizava: a perda irreversível do segredo do qual esperava enriquecimento. Olha o jogo, né? O senhor Isso que ele nem é um jogador, né? Ele só é um observador. Ele era um jogador, mas estava, digamos assim, contido esperando a grande jogada, né? A jogada irretocável, né? Aquela que seria Milionário. certeira e milionária. O senhor é um monstro, disse por fim Lizaveta Ivanovna. Um monstro mesmo. Não queria a morte dela, respondeu Hermann. Minha pistola não estava a carregar. Ficaram em silêncio. A manhã chegou, Lizaveta Ivanovna apagou a vela que terminara de arder, uma luz pálida inundou ou iluminou o quarto, enxugou os olhos chorosos, ergueu-se na direção de Hermann, estava sentado à janelinha de braços cruzados com uma carranca ameaçadora. Nessa posição lembrava espantosamente o retrato de Napoleão. Tal semelhança assustou Lizaveta Ivanovna. Como vai sair da casa? Disse por fim Lizaveta Ivanovna. Tencionava conduzi-lo por uma escada secreta, mas é preciso passar pelo dormitório e tenho medo. Diga-me como encontrar essa escada secreta, eu irei embora. Lizaveta Ivanovna levantou, tirou uma chave da cômoda, entregou a Hermann, deu as instruções detalhadas. Hermann apertou-lhe a mão fria, que não correspondeu, beijou-lhe a cabeça e saiu. Desceu pela escada em caracol, entrou de novo no dormitório da Condessa. A velha Mortinha da Silva estava sentada. Mortinha da Silva foi tu que por minha conta, é um caco. Né? A velha estava então morta, né, paralisada, seu rosto manifestava profunda tranquilidade. Hermann deteve-se, sim, era uma vingativa, né? Deteve-se na sua frente, fitou-a longamente como se desejasse certificar-se da terrível verdade. Por fim, entrou no gabinete, tateou o papel de parede em busca da porta, pôs-se a descer pela escada escura, agitado por sensações estranhas. Por esta mesma escada, pensou ele, talvez há 60 anos, nesse mesmo quarto, nessa mesma hora, de cafetã bordado, penteado a Luzio Royal. Como um pássaro real. Como um pássaro real. Luzio. Não é Luzio. Luzio. É assim, Luzio real. Royal. Pássaro real. Apertando contra o coração o chapéu de 3 pontas, penetrava um jovem felizardo que há muito tempo já se decompôs na tumba, enquanto o coração de sua amante anciã apenas hoje parou de bater. Lembrando, né, daquela vez que supostamente ela teria entregue o segredo das 3 cartas para um suposto jovem amante. Mas ela gostava de um gurizinho. No final da escada... Não, mas ela era jovem também na época. Não tanto, né? Não tanto. Hermann encontrou uma porta que abriu com uma mesma chave e viu-se em um corredor contínuo que o levou à rua. Nessa noite, apareceu-me a finada baronesa von Vaux, estava toda de branco e me disse: Olá, senhor conselheiro. Ui. É a introdução do 5º capítulo. 3 dias depois da noite fatal, às 9 da manhã, Hermann dirigiu-se ao mosteiro de 3 pontinhos, onde deviam celebrar a missa de corpo presente da falecida condessa. Sem sentir arrependimento, não conseguiu, contudo, abafar completamente a voz da consciência que lhe repetia: Você é o assassino da velha. Possuindo pouca fé autêntica, tinha muitas superstições. Acreditava que a condessa morta poderia exercer uma influência nefasta em sua vida
e resolveu aparecer no funeral para lhe pedir perdão. A igreja estava cheia. Hermann abriu caminho na multidão com esforço. O caixão estava em um rico catafalso, sob um baldaquim de veludo. A falecida jazia com as mãos cruzadas no peito, de coifa de renda e vestido branco de cetim. Em volta estava a gente da casa, criados de cafetãs pretos com fitas de brasão nos ombros e velas nas mãos. Os parentes em luto fechado, filhos, netos e bisnetos. Ninguém chorava, lágrimas seriam uma afetação. Um exagero. A condessa era tão velha que sua morte não podia surpreender ninguém, e seus parentes há tempos viam-na como alguém que já se finara. Um jovem prelado recitou as palavras fúnebres. Com expressões simples e tocantes, descreveu o passatempo pacífico daquela justa, cujos longos anos tinham sido uma preparação silenciosa e comovente para o fim cristão. O anjo da morte encontrou-a, disse o orador, velando em meditações beatíficas e à espera do noivo da meia-noite. O serviço religioso foi realizado com triste decoro. Os parentes foram os primeiros a se despedirem do corpo. Depois, avançaram os numerosos convidados que foram prestar reverência àquela que por tanto tempo fora partícipe de seus fúteis divertimentos. Jogo. Depois foram todos da casa. Por fim, aproximou-se uma velha dama senhorial, da mesma idade da finada. Duas criadas jovens conduziam-na pelo braço. Mal tinha forças de se inclinar até o chão e foi a única que verteu algumas lágrimas ao beijar a mão fria de sua senhora. Depois dela, Hermann decidiu-se a ir até o caixão. Prostrou-se até o chão e ficou alguns minutos deitado no solo frio, polvilhado de galhos de abetos. Por fim levantou-se, pálido como a defunta, pisou nos degraus do catafalso e se inclinou. Nesse instante, teve a impressão de que a morta fitava-o zombeteira, semicerrando um olho. Hermann, recuando precipitadamente, deu um passo em falso e tombou de costas no solo. Ergueram-no. Na mesma hora, Lizaveta Ivanovna foi levada desmaiada para o átrio. Esse episódio perturbou por alguns minutos a solenidade da sombria cerimônia. Um murmúrio surdo ergueu-se entre os presentes e um camareiro da corte magricela, parente próximo da finada, cochichou no ouvido de um inglês que estava ao seu lado que o jovem oficial era filho bastardo dela, ao que o inglês respondeu frio: "Oh!" Hermann passou o dia inteiro extraordinariamente transtornado. Jantando solitário em uma taverna, bebeu muito, contrariando seu hábito, na esperança de abafar a agitação interior. Mas o vinho inflamou ainda mais sua imaginação. De volta para casa, jogou-se na cama sem se despir e adormeceu profundamente. Acordou de madrugada. A lua iluminava seu quarto. Olhou para o relógio, eram 15 para as 3. O sono passara, sentou-se na cama pensando no funeral da velha condessa. Nessa hora, alguém da rua fitou-o pela janelinha e se afastou imediatamente. Hermann não deu nenhuma atenção a isso. Um minuto depois, ouviu que abriam a porta do quarto da frente. Hermann achou que sua ordenança, bêbado como de hábito, estava voltando de um passeio noturno. Mas não ouviu os passos que conhecia. Alguém caminhava arrastando suavemente os chinelos. A porta se abriu. Entrou uma mulher de vestido branco. Hermann tomou-a por sua velha ama de leite e se espantou. O que podia trazê-la naquela hora? Mas a mulher branca, deslizando, de repente foi parar bem à sua frente. E Hermann reconheceu a condessa. "Vim até você contra a vontade", disse com voz firme, "mas me mandaram satisfazer seu pedido. 1, 3, 1, 7 e 1 as vão ganhar para você na sequência, mas desde que não aposte em mais de uma carta por dia.
e que não jogue nunca mais pelo resto da vida. Perdoa-lhe por minha morte desde que se case com minha pupila Lazavieta Ivanovna. Bom, com essas palavras virou-se em silêncio, foi até a porta e desapareceu arrastando os chinelos. Hermann ouviu a porta bater no saguão e viu alguém voltando a fitá-lo pela janelinha. Hermann ficou muito tempo sem conseguir voltar a si. Foi para o outro quarto. Seu ordenança estava deitado no chão. Hermann acordou com esforço. O ordenança estava bêbado como de hábito. Não era possível arrancar nada dele. A porta para o saguão estava trancada. Hermann voltou para seu quarto, acendeu a vela e anotou sua visão. As cartas. Tchan. Atendez, como ousa me dizer attendez, Vossa Excelência? Eu disse attendez, meu senhor. Termo do carteado que significa a proposta. Termo do carteado que significa a proposta de não apostar. Contenha-se. Espere. Vamos lá. Duas ideias fixas não podem coexistir no mundo moral da mesma forma que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no mundo físico. 3, 7. As logo encobriram na imaginação de Hermann a imagem da velha morta. 3, 7. As não lhe saíam da cabeça e se moviam em seus lábios. Ao avistar uma jovem, dizia: como é esbelta, um verdadeiro 3 de copa. Perguntavam-lhe que horas são, ele respondia 5 para o 7. Qualquer homem barrigudo lembrava-lhe um mas. 3, 7. As perseguiam-no no sono, assumindo todos os aspectos possíveis. O 3 florescia à sua frente na forma de uma pomposa magnólia. O 7 apresentava-se como um portão gótico, o As como uma aranha enorme. Todos os seus pensamentos se fundiam em um: aproveitar o segredo tão caro que lhe custara. Pôs-se a pensar em dar baixa e viajar, queria ir às casas de jogo abertas de Paris para conseguir um tesouro da afortunada enfeitiçada. O acaso poupou-lhe de todo esse trabalho. Em Moscou formara-se uma sociedade de jogadores ricos sob a presidência do famoso famoso para a turma dele, Tchekalinsky, que passara toda a vida nas cartas e amealhara alguns milhões, ganhando letras de câmbio e perdendo dinheiro vivo. A longa experiência granjara-lhe a confiança dos camaradas e a casa aberta, o cozinheiro excelente, a amabilidade e a alegria renderam-lhe o respeito do público. Olha só, casa aberta, cozinheiro excelente, que é uma característica comum dos cassinos. Dos bons e ricos cassinos. Chegou a São Petersburgo. A juventude invadiu sua casa, de modo que esqueceu-se dos bailes pelas cartas, preferindo a sedução do faraó à tentação do namoro. Narumov levou Hermann até lá. Percorreram uma série de aposentos magníficos, repletos de empregados respeitosos, alguns generais e conselheiros privados. Aqui diz, 4º posto do funcionalismo público na tabela de 14 patentes que regia o serviço na Rússia czarista. Então, cargos relevantes. Jogavam whist, jovens estirados em sofás de damasco, tomavam sorvete e fumavam cachimbo. Na sala de estar, em uma mesa comprida, na qual apertavam-se 20 jogadores, sentava-se o anfitrião bancando o jogo. Era um homem de uns 70 anos, com a aparência mais respeitável, a cabeça coberta de um grisalho prateado, o rosto cheio e fresco, exalava bonomia. Os olhos brilhavam, animados por seu sorriso habitual. Narumov apresentou-lhe Hermann. Tchekalinsky apertou-lhe a mão de forma amistosa, pediu que não fizessem cerimônia e continuou a bancar.
A rodada durou bastante, na mesa havia mais de 30 cartas. Tchalinsky parava depois de cada mão para dar tempo aos jogadores de se arrumarem, anotava as perdas, ouvia respeitosamente as demandas e, ainda mais respeitosamente, endireitava o canto de uma carta dobrada por alguma mão distraída. Distraída. Por fim, a rodada acabou, Tchalinsky embaralhou as cartas e preparou-se para bancar mais uma. Permita-me baixar uma carta, disse Hermann, estendendo a mão por trás de um cavalheiro gordo que estava apostando. Tchalinsky sorriu, inclinou-se em silêncio, em sinal de concordância obediente. Narumov, rindo, parabenizou Hermann pelo rompimento do longo jejum, desejando-lhe um feliz começo. Vamos lá, disse Hermann, escrevendo com giz uma grande soma em cima de sua carta. Quanto, senhor? Perguntou, semicerrando os olhos, o banqueiro. Desculpe, não enxergo. 47.000, respondeu Hermann. A essas palavras, todas as cabeças se viraram instantaneamente e todos os olhos cravaram em Hermann. Enlouqueceu, pensou Narumov. Permita-me observar, disse Tchalinsky com seu sorriso inabalável, que seu jogo é forte, ninguém nunca apostou mais do que 265 aqui. Me dá aí, retrucou Hermann. Aceita a minha carta ou não? Tchalinsky inclinou-se com ar de consentimento pacífico. Apenas queria informar-lhe que, disse, tendo merecido a confiança dos camaradas, só posso bancar com dinheiro vivo. De minha parte, estou certo, naturalmente, de que a sua palavra é suficiente. Mas, para manter a ordem do jogo e das contas, peço-lhe que coloque o dinheiro na carta. Hermann sacou uma cédula do bolso, entregou a Tchalinsky, que, após lançar-lhe um olhar fugidio, colocou-a na carta de Hermann. Pôs-se a bancar. À direita havia um 9, à esquerda um 3. Ganhei, disse Hermann, mostrando sua carta. Um murmúrio agitado ergueu-se entre os jogadores. Tchalinsky franziu o senho, mas o sorriso imediatamente regressou a seu rosto. Deseja receber? Perguntou a Hermann. Por obséquio. Tchalinsky sacou do bolso algumas cédulas, acertou as contas imediatamente. Hermann recebeu o dinheiro, afastou-se da mesa. Narumov não conseguia voltar a si. Hermann tomou um copo de limonada e encaminhou-se para casa. Na noite seguinte, voltou a aparecer na casa de Tchalinsky. O anfitrião bancava. Hermann aproximou-se da mesa, os apostadores cederam um lugar de imediato. Tchalinsky inclinou aquela reverência ao ganhador, né? Tchalinsky inclinou-se para ele amavelmente. Para poder recuperar o dinheiro. Mas ele por enquanto está ganhando, né? Hermann aguardou uma nova rodada e baixou uma carta, colocando em cima dela os 47.000, mais os ganhos da véspera. Tchalinsky pôs-se a bancar, um valete, saiu à direita, um 7 à esquerda. Hermann descobriu um 7. Todos exclamaram. Tchalinsky ficou visivelmente desconcertado. Contou 94.000 e entregou a Hermann, que os apanhou com sangue frio e retirou-se no mesmo instante. Na noite seguinte, Hermann voltou a aparecer à mesa. Todos o aguardavam, os generais e conselheiros privados deixaram seu uísque para ver aquele jogo tão extraordinário. Os jovens oficiais ergueram-se dos sofás de um salto. Os serviçais reuniram-se na sala de visita, todos rodearam Hermann. Os demais jogadores não baixaram suas cartas, esperando com impaciência como aquilo iria terminar. Hermann estava de pé junto à mesa, preparando-se para apostar sozinho contra o pálido, mas sempre sorridente Tchalinsky. Cada um abriu um maço de cartas. Tchalinsky embaralhou. Hermann tirou e baixou sua carta, cobrindo com uma pilha de cédulas. Aquilo parecia um duelo. Um silêncio profundo reinava ao redor. Tchalinsky pôs-se a bancar, suas mãos tremiam. À direita havia uma dama, à esquerda um as.
O as ganhou, disse Hermann, e descobriu sua carta. Sua dama foi derrotada, disse Tchalinsky, carinhoso. Hermann estremeceu. De fato, em vez de um as, havia uma dama de espadas em suas mãos. Ele não acreditava em seus olhos, não entendia como pudera se equivocar. Naquela hora, teve a impressão de que a dama de espadas semicerrava os olhos e sorria. A semelhança extraordinária deixou-lhe um pasmo. A velha gritou com horror. Tchalinsky puxou as cédulas ganhas. Hermann ficou imóvel. Quando ele se afastou da mesa, ergueu-se um ruidoso falatório. Que bela aposta, diziam os jogadores. Tchalinsky voltou a embaralhar as cartas. O jogo seguia como de costume. Conclusão. Hermann ficou louco. Está no hospital Obukov, no quarto 17. Não responde a nenhuma pergunta e resmunga extraordinariamente rápido. 3-7 as, 3-7 dama. Lizaveta Ivanovna casou-se com um jovem muito amável, ele é servidor em algum lugar e tem um patrimônio grande. É filho do ex-administrador da velha condessa. Lizaveta Ivanovna tem uma pupila, uma parente pobre. Tomsky foi promovido a capitão de cavalaria e vai se casar com a princesa Polina. The end. Acerto de contas no jogo costuma privilegiar a casa. Eu acho que essa é a grande lição, nada inovadora desse livro, mas num estilo muito divertido. Então, muito bom, recomendamos a leitura do livro para aqueles que manifestarem interesse. O livro é curto, rápido, muito bem humorado, escrito em 1700. Esse livro foi escrito antes do jogador, né? Antes do jogador, é prévio ao jogador. Né? Enfim, esse livro foi escrito... 1700 no final do século XVIII. 1700 e... Não, foi escrito já em 1800, no século XIX, no início do século XIX, no primeiro terço do século XIX. Enfim, uma bela obra, divertida, interessante, e com essa leitura encerramos a atividade de hoje. Daremos notícia da nova leitura em seguida, já temos o livro eleito e em seguida vamos divulgar. Ok, Carla? Ok. Semana que vem nós não teremos, porque será o feriado, né? Véspera de feriado, nós estaremos viajando para o Uruguai, onde há cassinos, um perigo à vista aí. Tchau, obrigada. Tchau.